Olá, crianças! Vamos para mais uma aula do Ler e Escrever, Contos de Assombração, atividade 3D, primeira parte, páginas 69 e 70. Atividade 3D, preparando a roda de leitura. Dicas para a indicação de leitura. Exercício 1. Nesta atividade, selecione a partir dos livros disponíveis em sua escola ou dos contos vistos na atividade anterior, um conto de assombração. Na sequência, leia o conto escolhido individualmente para socializá-lo na roda de leitura. Como nós estamos à distância e vocês não estão com livros disponíveis para fazer essa atividade, então eu vou fazer a leitura do livro A Casa Sonhada, o conto A Casa Sonhada, que está no livro 7 Histórias para Sacudir o Esqueleto, da autora Ângela Lago. Então vamos lá. A Casa Sonhada. Em Pitangui tinha uma mulher que desandou a querer dormir mais cedo só para sonhar mais. É que toda noite ela sonhava com a mesma casa, que ela adorava, sei lá por quê. Era uma casa confortável, mas comum. De manhã, o marido perguntava: sonhou com a sua casa? Sonhei com a sala, maior do que a nossa, bege clarinho com 2 portas de sucupira, uma dando para o corredor e outra para a cozinha. Tinha uma mesa redonda com 4 cadeiras de palhinha, um quadro em tons de azul, uma poltrona. Ah, ela suspirava. E assim era. Uma noite sonhava com a cozinha, outra com o quarto, outra com a varanda e de novo com a sala. Um belo dia, o marido dela, que era funcionário de uma firma, foi transferido para Bom Despacho. Ele foi antes para preparar a mudança e, por incrível que pareça, encontrou uma casa à venda, toda montada, igualzinha que a mulher descrevia. E o melhor, por uma pechincha. Não teve dúvidas. Chamou a mulher. Ela não podia acreditar. É a minha, repetia. A minha casa. Mudaram no ato para a casa sonhada. Um dia, o ex-dono da casa apareceu, acho que para tratar de prestações ou dos papéis da venda. A mulher hesitou antes de abrir a porta. O marido tinha saído. Ela ainda não conhecia o antigo proprietário e já estava meio escuro, mas a voz soava tão familiar. Abriu. Eu só fazia sonhar com esta casa, foi contando para a visita. Já conhecia cada detalhe. A casa é mal assombrada, é melhor que a senhora saiba, ele disse, tomando a liberdade de acender a luz. Aí desandou a gritar. Ah! A mulher também se assustou, mas olhou em volta e não viu nada. Não tem ninguém além de nós, disse para tranquilizá-lo. Ah! Feito um louco, ele saiu berrando rua fora e ela foi atrás. Mas o que foi? O que viu? O que aconteceu? Oh, meu Deus, não se preocupem, quem assombra a casa é a senhora mesmo, disse. Ele conseguiu explicar antes de cair desmaiado. Após terminarmos a leitura, nós vamos fazer uma apresentação de comentário utilizando o roteiro a seguir. Então, primeiro, qual é o título da história? A Casa Sonhada. Onde e quando aconteceu? Então, essa história ela aconteceu em 2 lugares. Começou em Pitangui, que era onde eles moravam, e continuou em Bom Despacho, para onde eles se mudaram porque o marido foi transferido. De que forma o autor descreve isso? Então, ele começa... Em Pitangui tinha uma mulher que desandou a querer dormir mais cedo só para sonhar mais. E depois ele diz, um belo dia o marido dela, que era funcionário de uma firma, foi transferido para Bom Despacho. Então ele acontece, são 2 momentos aí. Quem são os personagens? Então os personagens são a mulher, o marido e o ex-dono da casa. Confira agora as respostas que você anotou no seu caderno. Como o autor faz a descrição dos personagens? Nesse conto, o autor ele não descreve os personagens, ele só fala
da mulher que sonhava toda noite com uma casa e fala do marido. E ele não descreve como eram os personagens. Ele descreve somente como era a casa que ela sonhava. Tá? Então, nós não vamos colocar a descrição dos personagens. Qual enigma aparece no conto? Então, qual é o enigma? A mulher sonhava com a casa, né? Toda noite ela sonhava com a mesma casa. E quando o marido foi transferido para outra cidade, o marido encontrou a casa que ela sonhava. E eles foram morar nessa casa. Mas qual é o enigma? O ex-dono resolve ir lá para assinar alguns papéis. E quando ele chega lá, ele diz que a casa é mal assombrada, né? E sai correndo. Então, qual é o enigma? O enigma é que o ex-dono da casa diz que a casa é mal assombrada. A mulher não acredita, né? E ele fala que é e ele começa a gritar. Como o enigma é resolvido? Como? Então, como que se resolve o enigma? O homem sai correndo, porque quem ele vê lá na casa era a própria assombração, a mulher que assombrava a casa, e era ela que estava lá, né? Então, a mulher não via a assombração porque ela mesma era a assombração. Apresente palavras ou expressões que são características do conto de assombração, utilizadas pelo autor, que mais lhe chamaram a atenção. Você recomendaria ou não a leitura para os colegas? Justifique. Então, como vocês não estão com o conto em mãos, eu vou mostrar aqui no livro algumas palavras que são características de conto de assombração, tá? E elas só começam a aparecer quando o ex-dono chega na casa, né? E aí ela fala assim que já estava meio escuro. Então, meio escuro já é uma palavra própria de conto de assombração. E aí ele fala que a casa é mal assombrada, né? Desandou a gritar. A mulher se assustou, mas não viu nada. E aí, para tranquilizá-lo, ela disse que não tinha ninguém além de nós. E ele saiu berrando rua fora. E aí ela pergunta, mas o que foi? O que viu? O que aconteceu? E ele diz, quem assombra a casa é a senhora mesma. Então tem algumas palavras, ó, desmaiado, assombra, berrando, assustou, mal assombrada. São essas palavras que a gente vai escrever, meio escuro, tá bom? Depois que você escrever, você vai responder aí no seu caderno se você recomendaria a leitura deste conto para algum colega seu ou não e por quê. Então, se você recomenda, por quê? Por que você gostaria que alguém lesse? Se você não recomenda, por que você não recomenda para ninguém? É a sua opinião. Agora, confira as suas respostas. Depois, tire uma foto do caderno e manda para a professora. Boa aula!